Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre a idolatria, que é algo que já vem acontecendo nesse mundo há muitos milênios e milênios atrás. Então isso já é uma coisa que já faz parte da humanidade. Só que isso é uma coisa errada que os seres humanos estão fazendo. Por que é errada? Porque por causa disso os homens mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. As pessoas que praticam a idolatria, elas estão substituindo o Deus vivo e verdadeiro por um ídolo mudo. Um ídolo que não pode falar nada, não pode fazer nada. Por isso, esse ídolo é, digamos assim, inútil para a pessoa. Mas a cegueira espiritual, a cegueira de entendimento, leva as pessoas a fazerem isso, a se prostrarem diante de um ídolo mudo, a fazerem orações, oferendas, até a louvar, até pedir que esse ídolo interceda por eles. Essa é a idolatria que infelizmente está presente na humanidade há muitos séculos, há muitos milênios. E muitas pessoas vivem nessa condição, na condição da idolatria, são idólatras. Essa é uma prática errada, condenada pelas Escrituras e principalmente pelo próprio Deus, que não admite isso aí. Não admite que isso seja praticado por ninguém em tempo algum. Mas o ser humano vai nisso por causa da teimosia do seu coração. Ele continua nessa prática porque é teimoso e não quer dar ouvidos mais ao seu Criador, já renegou seu Criador, já se afastou dele. A idolatria tomou conta tanto dessas pessoas que eles não veem mais a Deus, não conseguem ver mais ele, conseguem ver apenas o ídolo para o qual eles se prostram, já adoram a criatura em lugar do Criador há muito tempo. Então, isso é algo que é uma cegueira espiritual. É um erro fatal do ser humano fazer esse tipo de coisa. Que proveito pode ter um ídolo se comparando com o Deus vivo e verdadeiro, o poderoso, que criou o céu e a terra, o mar e tudo que neles há? Que poder um ídolo tem para se comparar com o Deus vivo e verdadeiro? Nenhum. O Deus vivo e verdadeiro é infinitamente incomparável a qualquer outra criatura que alguém possa estar adorando hoje na idolatria. É hora de reconhecer isso. É hora de reconhecer o Deus vivo, que muitos hoje já renegaram. Muitos hoje já não querem saber. Muitos já se perderam no ateísmo, na incredulidade, na ignorância, e não querem mais saber de Deus. As pessoas hoje se tornaram mais amigos dos prazeres do que de Deus. E deveria ser o contrário. Elas deveriam ser mais amigas de Deus e menos amigas dos prazeres, porque os prazeres tiram a pessoa de Deus, afastam as pessoas de Deus. Então as pessoas procuram cada vez mais serem envolvidas em enredados nos prazeres, porque os prazeres se tornaram amigas dessas pessoas. Só que os prazeres não vão confortar as pessoas, não vão salvar as pessoas, não vão fazer nenhum bem para as pessoas. Mas o Deus vivo pode salvar, pode ajudar, pode fazer muitas coisas em favor e para o bem de qualquer ser humano hoje, mesmo que eles hoje estejam adorando a criatura em lugar do Criador. Porque o Deus vivo ama todas as pessoas incondicionalmente. Mas as pessoas é que não querem mais saber de Deus, se afastaram dele. Essa é a realidade que muitos estão vivendo hoje. Principalmente os que estão adorando a criatura em lugar do Criador. Quando João se prostrou diante do anjo para o adorar, querendo idolatrar, o anjo disse para ele: não faças isso, eu sou conservo teu e dos teus irmãos,
adora a Deus. Então, o anjo tinha razão em falar isso. Porque João deveria adorar apenas a Deus, o Deus vivo e verdadeiro. E não um anjo, não uma criatura. Como muitos hoje, infelizmente, estão fazendo de forma errada. Esse é o erro que a humanidade tem que parar de cometer. Ainda há tempo de fazer isso. Basta apenas abrir os olhos e ver que aquele anjo que disse aquelas palavras para João tinha razão. Tanto você como eu hoje devemos adorar apenas a Deus, exclusivamente a Deus. Nós devemos tributar a Ele a glória devida ao seu nome. Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração para sempre. É isso que nós devemos entender. Então, eu vou falar aqui sobre idolatria, por quê? Porque existe um ai contra aquela pessoa que pratica idolatria. Esse ai significa que haverá uma punição severa e justa da parte de Deus contra todos aqueles que deliberadamente hoje praticam idolatria neste mundo, nesse século XXI, no qual estamos vivendo hoje. E isso é sério demais. É sério e importante que as pessoas saibam disso. Porque talvez ao saberem disso, elas possam despertar, possam acordar, possam se livrar desse erro, para nunca mais cometer essa prática errada, que é abominável aos olhos de Deus. É isso que nós devemos entender. Então eu vou ler aqui um texto que está no livro do profeta Abacuque. Mas antes de ler esse texto, que eu vou deixar por último, eu vou ler aqui um texto dos Salmos, que tem a ver com o texto de Abacuque. E esse texto aqui de Salmos é muito importante. É um texto que esclarece sobre essa questão de idolatria. Esse texto é muito bem claro e simples, de fácil compreensão. Quando eu ler esse texto aqui, você vai entender claramente o que é idolatria e a que ponto chegou as pessoas que praticam a idolatria. Então esse texto está aqui no livro de Salmos. Está escrito assim: prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Então são os homens que fazem essas obras. Pegam lá a prata e o ouro e transformam eles em ídolos, moldam uma imagem, uma estátua ou algum objeto que passa a ser o ídolo de alguém. E essas pessoas adoram esses ídolos feitos por obra das mãos dos homens. É necessário que um homem faça um ídolo para alguém adorar, cultuar, idolatrar. Tem cabimento uma coisa dessas? Não, não tem. Mas para aqueles que estão cegos espiritualmente, tem cabimento. Eles acham isso certo. Eles praticam idolatria por causa disso. Mas aí o texto continua dizendo que esses ídolos que são obras das mãos de homens, o que é que eles têm? Eles têm boca e não falam. Então, quando ele faz um ídolo, ele molda lá a boca daquele ídolo ali. Mas só que aquela boca que eles têm ali, ela não fala, como eu estou falando aqui com minha própria boca. Eles não falam. Eles têm olhos, os ídolos lá, que o homem moldou com objetos de prata e ouro, eles têm olhos e não veem. Eles não enxergam nada. Eu estou vendo aqui muitas coisas à minha frente agora aqui. Mas esses ídolos não veem nada. Eles têm olhos e não veem. Eles têm ouvidos e não ouvem. Você e eu temos dois ouvidos, um do lado esquerdo e outro do lado direito, para nós ouvirmos. Mas esses ídolos que são feitos pelas mãos dos homens, quando eles moldam os ouvidos desse ídolo, aquilo ali é um ouvido só de enfeite, porque eles têm ouvidos e não ouvem. Eles não são capazes de ouvir a voz de ninguém. Em tempo algum. E continua dizendo aqui: tem nariz e não cheiram. Você e eu, que estamos vivos, como somos pessoas
vivos, somos organismos vivos, temos nariz para cheirar, para sentir o cheiro, o perfume, o aroma das coisas. Mas esses ídolos mudos que são feitos pelas mãos dos homens, eles podem até esculpir ali o nariz naquela imagem, mas aquele nariz é inútil, ele não cheira nada em tempo algum. Suas mãos não apalpam. A mão que é criada, que é esculpida por esses homens, naquelas imagens de prata e de ouro, as mãos deles não apalpam, não sentem as coisas, não conseguem perceber, não apalpam, são mãos duras ali, que ficam ali engessadas. Eles não têm vida em si. E continua aqui dizendo, seus pés não andam. Os pés que aquela imagem tem, que foram esculpidas pelas mãos dos homens, em objetos de prata e de ouro, aqueles pés, deixa eu me achar aqui no texto, aqueles pés não andam, eles não vão caminhar, eles não vão sair andando por aí, como eu e você fazemos com as nossas pernas, feitas de carne e osso, orgânicas. Eles nunca vão andar, eles vão precisar de alguém que os carregue para cima e para baixo, para um lado e para o outro, porque os pés deles não andam. E som nenhum lhe sai da garganta. O som da minha voz, que você está ouvindo agora, está saindo da minha garganta, das minhas cordas vocais. Isso você pode ouvir. Mas essas imagens de escultura, que embora tenham bocas esculpidas pelas mãos dos homens, som nenhum lhes vai sair da garganta, porque eles não têm garganta. Eles não têm voz, eles não têm língua para falar, para articular as palavras. Som nenhum, eles não vão responder a ninguém, eles não vão conversar com ninguém, não vão falar com ninguém em tempo algum. E no final aqui desse texto, o salmista fala assim, tornem-se semelhantes a eles os que os fazem. Então, esses escultores de ídolos que fazem eles dessa forma, eles se tornam semelhantes a eles. Sim, isso significa que esses homens que fizeram essas obras de escultura, esses ídolos, eles também têm boca e não vão falar, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, e som nenhum lhes sai da garganta. É assim que eles são, porque está escrito, tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e quantos neles confiam. Então todas as pessoas que confiam nesses ídolos, nessas imagens de escultura, eles são iguais a esses ídolos, totalmente iguais. Não há nenhuma diferença, são totalmente iguais a eles, em tudo. Isso é uma realidade que as pessoas têm que entender isso. Porque quando as pessoas entendem isso, e isso dá para se entender de forma clara, simples e objetiva, porque esse texto aqui é muito claro, esclarece, é um texto esclarecedor, para ver se alguém que está totalmente dominado pela idolatria possa acordar, possa despertar, sair desse erro, desse engano, desse mal. Porque isso é um mal que, infelizmente, afeta a vida das pessoas, tornam elas semelhantes a esses ídolos mudos, que não fazem nada por ninguém, em tempo algum. É isso que as pessoas deveriam entender em relação a isso. Mas se elas ouviram o que eu disse aqui até agora e ainda não entenderam sobre essa questão, se ainda elas quiserem continuar nessa prática errada, então, para elas existe, como eu já disse no início, um ai contra as pessoas que praticam idolatria hoje. Pode ser você. Pode ser um desses. Então, o texto que eu vou ler aqui agora é para você. Então, esse texto está aqui no livro do profeta Abacuque. Ele fala sobre isso. Então, está escrito assim. Ai daquele que diz à madeira, acorda,
e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. Então, pessoal, esse texto aqui é muito bem claro e simples também, que concorda em gênero, número e grau com o texto que eu li nos Salmos. Só que esse aqui diz que ai daquele que diz a madeira, que é um pedaço de madeira esculpida em forma de ídolo. Ai daquele que diz a madeira, acorda. A madeira, ela está morta, ela não tem fôlego de vida, ela não tem vida em si. Ela está morta, ela foi cortada da árvore. E pegaram esse pedaço de madeira e esculpiram, fizeram um ídolo com as próprias mãos. E alguém pode dizer para essa madeira, acorda? Não, não pode. Porque aquela madeira está morta. A pessoa vê isso claramente em sua frente. Mas mesmo assim ela diz à madeira, acorda. Só que a madeira não vai acordar, porque ela já está morta em si. Então ele diz aqui, ai daquele que diz a madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Então, existem bem ídolos que são feitos por rochas, por pedras. As pessoas conseguem esculpir ali um ídolo para que possam idolatrar aquela imagem esculpida na pedra. Mas alguém pode dizer a pedra muda, desperta. Será que se você chegar diante de um ídolo que foi esculpido em pedra e você disser para ele bem alto, desperta, será que aquela pedra ali vai se despertar como se fosse um ser vivo? Nunca isso vai acontecer. Nunca mesmo. Porque é apenas uma pedra que foi esculpida pela mão dos homens. Não tem vida em si. Então o texto continua aqui dizendo, pode o ídolo ensinar? Pode o ídolo feito de madeira ensinar? Pode um ídolo feito de pedra ensinar alguém? Será que ele tem capacidade de ensinar alguém alguma coisa? Ensinar para que a pessoa possa praticar algo que lhe foi ensinada por um ídolo mudo, feito de madeira ou de pedra? Será que o ídolo pode ensinar alguém alguma coisa? Essa é uma pergunta. Pode o ídolo ensinar? A resposta é clara, não. Não pode ensinar. Porque tem boca e não fala. Não tem capacidade de aprender nada. Por isso não pode ensinar nada. Essa é a verdade sobre isso aí. Para que você possa ver a que ponto chegou a idolatria de muitas pessoas. Que ficam se prostrando, adorando esses ídolos mudos. Que não podem fazer nada por ela, em tempo algum. E muitos hoje estão nessa condição, porque substituíram o Deus vivo e verdadeiro, que poderia estar se relacionando com eles, poderia ser amigo deles, poderia ser aquele que pode ajudar, mas eles substituíram o Deus vivo por ídolos feitos de prata e ouro, de madeira e de pedra. Essa é a realidade. Esse é o erro que muitos cometeram hoje. Então ele diz aqui, pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata. Os ídolos podem estar cobertos de ouro e de prata. Mas isso não significa nada. Porque no seu interior não há fôlego nenhum. Então, em qualquer ídolo que é feito de prata e ouro, que é feito de madeira ou de pedra, que é feito de gesso, ou de bronze, ou qualquer outro tipo de metal, não há fôlego nenhum neles. Em sua vida existe fôlego de vida, em minha vida também,
mas neles não existe nenhum. Você tem que entender isso, você tem que se conscientizar disso. Essa é a verdade que você tem que entender hoje. Compreender isso. Compreendendo essa verdade, você vai conseguir fugir da idolatria para sempre. Essa é a verdade. Então, esse texto aqui é algo sério, porque ele começa dizendo: ai daquele que diz a madeira e também a pedra muda. Então, esse ai é uma punição severa para aqueles que hoje estão praticando idolatria, estão nessa cegueira espiritual, cegueira de entendimento de praticar idolatria, de terem mudado a verdade de Deus em mentira, adorando a criatura em lugar do Criador. Esse é o erro que a humanidade vive e caminha hoje. Mas é hora de pôr um ponto final nisso. Esses dois textos aqui são muito esclarecedores e simples demais para compreender. Então espero que você entenda. Se você quiser fugir dessa punição severa que pode, ou melhor, que vai acontecer contra aqueles que hoje estão praticando a idolatria, é hora de você fazer isso. Mas você tem que fazer isso por si mesmo, pela verdade, pelo conhecimento da verdade, que está escrito aqui. É muito claro isso. Então você hoje foi esclarecido a respeito disso. Espero que esse esclarecimento sirva para você nunca mais querer cometer o erro da idolatria em tempo algum e começar novamente a adorar o Deus vivo e verdadeiro, para que assim você possa servir o Deus vivo e verdadeiro e que possa assim também aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, que é Jesus, o que nos livra da ira vindoura, principalmente dessa punição que vai acontecer contra aqueles que insistirem na teimosia desse erro de continuarem praticando idolatria. Então espero que vocês entendam isso. Essa é uma mensagem clara, simples e objetiva para você hoje. Então espero que você tenha sido esclarecido sobre isso. Agora a decisão é sua. Faça o melhor para você mesmo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.